Vamos para as notícias de hoje. 6 de março de 2025. Lula deve anunciar medidas para frear a inflação dos alimentos após reunião com empresários. História de Tiffany. Lula deve anunciar medidas para frear a inflação dos alimentos após reunião com empresários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará, nesta quinta-feira, 06, novas medidas para combater a alta da inflação dos alimentos. O anúncio ocorrerá após uma reunião, marcada para as 15h30, no Palácio do Planalto, com empresários do setor. O encontro contará com a presença de representantes do governo, incluindo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e ministros como Rui Costa, Casa Civil, Carlos Fávaro, Agricultura, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, além de Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda. A alta no preço dos alimentos tem sido apontada como uma das causas para a queda de popularidade do governo Lula. O presidente tem abordado a questão em diversas entrevistas, como a concedida no dia 6 de fevereiro, onde afirmou que o governo está trabalhando para encontrar soluções para a redução dos preços. Nós estamos trabalhando, conversando com empresários, utilizando muito a competência da Fazenda, a competência do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução sobre como reduzir o preço. Nós vamos encontrar uma solução para os preços, declarou na ocasião. Entretanto, o presidente gerou polêmica durante a entrevista ao sugerir que o papel de reduzir os preços também caberia ao povo. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Se você vai no supermercado e desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver a consciência e não comprar aquilo que acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar, disse Lula. Mais notícia. Ministro do STJ anula acórdão sobre nepotismo de ministro de Lula e manda a ação de volta à SP. História de redação. O ministro Sérgio Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, acolheu parcialmente agravo do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, PT, para anular o acórdão dos embargos de declaração proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, em caso de nepotismo cruzado contra o ministro de Luiz Inácio Lula da Silva. A ação volta para São Paulo. De acordo com Cuquina, o TJSP deverá se manifestar sobre o ponto aqui considerado omitido. No caso, a Corte Paulista deverá apontar nos embargos sobre a presença ou não de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. O apontamento se refere ao novo texto da Lei de Improbidade Administrativa, LIA, que, desde 2021, determina que a condenação por ato ímprobo deve ocorrer em casos de comprovado dolo dos envolvidos. Em novembro de 2022, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP condenou Marinho, que é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, e Carlos Alberto Grana, PT, ex-prefeito de Santo André, por improbidade administrativa decorrente da prática de nepotismo cruzado para a contratação de duas parentes, também condenadas pelo ocorrido, informou o TJ. À época, a pena aplicada aos réus é de multa equivalente a 6 vezes a última remuneração, bem como o impedimento de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de 12 meses. Consta nos autos que, em 2015, a filha do prefeito de Santo André foi nomeada para exercer cargo comissionado em São Bernardo do Campo, enquanto a cunhada do prefeito de São Bernardo do Campo foi nomeada para exercer o cargo também comissionado em Santo André, informou a assessoria do tribunal. Todos negam a prática de nepotismo cruzado. Em primeira instância, a sentença foi improcedente por considerar que as filhas dos dois políticos apresentavam capacidade técnica para ocupar os cargos. Notícia impactante que você não sabia. Abicom. Com queda do petróleo, gasolina e diesel ficam mais caros no Brasil do que fora. Com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, a gasolina e o diesel vendidos nas refinarias brasileiras estão mais caros do que os comercializados no mercado internacional, segundo informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Abicom. De acordo com o fechamento de quarta-feira, 5, o preço da gasolina no Brasil está em média 3% acima do exterior, e o preço do diesel está 2% superior ao praticado no Golfo do México. A gasolina já vinha se equiparando aos preços externos há alguns dias, enquanto o diesel ultrapassou a paridade de importação ontem.
Também na quarta-feira, a defasagem da Petrobras registrava maior paridade com a importação do que a da refinaria de Mataripe, privatizada no governo Bolsonaro e que afirma seguir a política de paridade de importação, PPI, abandonada pela Petrobras em maio de 2023. Segundo a Abicom, em Mataripe a diferença do preço da gasolina em relação ao mercado internacional era de 6% no fechamento de ontem e do diesel de 2%, enquanto, na média dos polos atendidos pela Petrobras, essa diferença era de 2% para o diesel e de 3% para a gasolina, a mesma média de todas as refinarias somadas. O último reajuste da Petrobras foi há um mês, para o diesel, uma alta de 6%. Mas a gasolina não é reajustada há 240 dias. Já a refinaria de Mataripe faz reajustes semanais. Eventual convite de Lula para Boulos virar ministro acirra racha no PSOL. História de Pedro Venceslau. A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, convidar o deputado Guilherme Boulos, SP, para um cargo na esplanada dos ministérios acirrou de vez um racha na bancada do PSOL na Câmara. A divisão no partido já resultou na demissão de um assessor da liderança e em notórios bate-bocas, mas uma eventual ida de Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência leva as divergências a outro patamar. Uma ala do partido se posicionou contra a eventual participação no governo, sob a alegação que a posição de independência foi definida pelo Diretório Nacional do PSOL. A eventual participação do PSOL no governo contradiz o que foi decidido pelo Diretório Nacional do partido, que foi manter independência em relação ao governo, disse à CNN a deputada federal Fernanda Melchiona, RS. A parlamentar se refere a uma resolução aprovada em dezembro de 2022, na qual consta que o PSOL apoiará o governo Lula em todas as suas ações de recuperação dos direitos sociais e de interesses populares, mas não terá cargos na gestão. Segundo Melchiona, a indicação de Sônia Guajajara para o Ministério dos Povos Indígenas foi uma indicação do movimento indígena e não do partido. Com perfil governista, o grupo de Boulos é majoritário no partido, mas convive com correntes que reagem contra o que chamam de adesismo. O grupo minoritário se queixa também do que consideram falta de alternância na liderança da bancada. Um dos momentos mais tensos da divisão ocorreu com a demissão de um economista que atuava na liderança do PSOL há um mês. Ele era crítico da política econômica do governo Lula. Na votação que resultou na demissão do assessor, houve bate-boca entre os parlamentares. Procurados, Boulos e a presidente do PSOL, Paula Coradi, não responderam à CNN até o momento. O espaço está aberto. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva no canal para mais notícias impactantes. Até o próximo vídeo.